ventinho e tudo. Ai, não sei o que dizer. Só sei que tô muito feliz. E agora eu vou crochetar. Ai, calma aí. Um coraçãozinho rosa.
tia minha também foi embora. Então eu resolvi me arrumar pra elevar a minha autoestima e conversar com você sobre os últimos dias. Essa semana foi aniversário do meu marido, então eu fiz um bolo e docinhos. Eu não gravei muito porque é super trabalhoso e eu já não tava numa semana assim tão boa, então eu fiz as coisas mais no meu tempo, estive mais introspectiva. Tanto é que eu não gravei nada falando antes, porque sem condições mesmo. Eu precisei desse tempo, sabe? Pra mim e pra fazer coisas que me fazem bem. Uma coisa que eu e o Lucas a gente costuma falar, que é nessa semana, né? Que eu gosto carinhosamente de chamar da Semana dos Morangos. Eu não posso pensar, porque os meus pensamentos são os piores possíveis nessa semana e eu me sinto muito mal, assim, comigo mesma. Então, a forma que eu aprendi a lidar é entender que essa é uma semana mais delicada e que eu preciso ser mais paciente comigo mesma e deixar de lado as coisas que eu penso sobre mim mesma, porque depois que passar essa semana eu volto ao normal. Então, geralmente eu faço coisas que eu gosto e tento não focar na autocrítica do que eu poderia estar fazendo diferente, porque, enfim, não dá, não tem energia. Nossa, semana eu não consegui fazer quase nada do que eu queria, mas faz parte. Eu entendo que é o meu corpo, né, me dizendo que eu preciso fazer uma pausa, e foi muito bom, assim, pra mim fazer isso também. E é algo que eu tenho trabalhado bastante em mim, sabe? Me acolher e entender que faz parte do meu mês, né, da minha vida, enfim, desde que eu comecei a menstruar, e que nem sempre eu vou conseguir passar super bem por essa semana, mas que eu posso utilizar de ferramentas para me ajudar nisso. E a autocompaixão é algo que me ajuda bastante, e fazer coisas que eu gosto, assistir uma série, ouvir uma música sem me preocupar, porque é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Sou uma pessoa muito ansiosa naturalmente. Então, quando eu tô nesses dias, né, nessa semana de morangos, parece que isso se eleva a um nível, assim, fora do normal. Então eu tenho que ficar me policiando pra não deixar que esses pensamentos, essas preocupações acabem com o meu dia a dia, né? Então eu meio que acolho isso que eu tô pensando, mas eu falo pra mim mesma, agora não, deixa eu passar essa semana e depois tu pensa nisso. E daí depois que passa essa semana e eu começo a pensar sobre esses dias, como eu me senti, o que eu pensei, o que eu me preocupei, eu vejo que coisinhas assim, ó, deste tamanho ficam gigantescas. Então sempre bom deixar isso para quando tiver num momento melhor. Outra coisa que eu gostaria de falar é da importância das tradições na família, né? Digo família no contexto de que eu e o Lucas, a gente é marido e mulher, a gente é uma família. E a gente tem as nossas famílias nucleares, que eram as famílias de onde a gente veio, com os nossos pais, enfim, familiares mais próximos, mas que a partir do momento que a gente se escolheu, a gente formou outra. E essa nossa família, a gente tem se fortalecido com o passar dos anos, fazendo pequenas coisas que se repetem ao longo das nossas semanas, meses, anos, enfim, datas que são especiais pra gente. E também não só datas especiais, né? Mas acho que faz uns 3 anos que eu comecei a fazer
bolos nas nossas datas comemorativas. E porque eu já comentei que a gente mora em outro país e não é tão fácil como no Brasil de ir numa padaria e comprar um bolo, docinhos, enfim. É bem diferente. A gente já experimentou, mas não tem aquele gostinho brasileiro, não tem aquela massa molhadinha, os recheios, é tudo bem diferente, a gente não gostou. E a gente até conheceu uma brasileira que faz doces, mas nesse momento específico, quando a gente foi completar 2 anos de casado, a gente ia encomendar um bolo com ela, mas ela tava grávida e quase parindo, e ela não pôde pegar a encomenda. Então, eu pensei, eu vou pesquisar no YouTube e ver no que isso vai dar. E eu fiz o primeiro bolo e o Lucas me ajudou na hora de tanto a fazer, né, mas no caso eu coloquei a mão na massa, ele tava ali de apoio, mas na parte de cortar a massa do bolo é ele sempre que faz. E na hora de decorar a gente faz geralmente junto, né, é bem legal e isso vira uma tradição, porque agora eu até vou deixar as fotos aqui dos bolos que eu já fiz, mas eu tenho feito no meu aniversário, no aniversário do Lucas e no Natal ou no Ano Novo. Eu já fiz bolo até para um casal de amigos nossos. Foi bem legal. E assim, são coisas pequenas, mas que têm um significado muito grande pra mim, porque eu não cozinhava nada, não fazia praticamente nada quando eu morava na casa da minha mãe, por N motivos, mas enfim, essa parte não foi desenvolvida na minha vida, e quando a gente mudou, eu tive que aprender tudo quase que do zero, e eu comecei a gostar muito, e principalmente essa parte de confeitaria, nossa, eu adoro, eu me sinto muito bem, e eu gosto de saber que fui eu que fiz, que eu coloquei todo o meu carinho, todo o meu afeto ali e que ficou gostoso e que é do jeito que eu queria, sabe? Mesmo quando não sai a decoração da melhor maneira, eu fico muito feliz porque eu sei que fui eu que fiz.